Olá pessoal, começando aí mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri. Ah, sim, e também muito obrigado por você aceitar aí bater esse papo comigo e Uhum. tomar um cafezinho, né? Uma Eu que honra, seja agradeço, bem-vindo. agradeço pelo convite, e Hum, quero tomar esse café, né, que já são quantos anos? 13 anos, meu amigo, 13 anos, 13 né, então anos, deve vamos ser um completar em abril café agora. maravilhoso, né, e É, principalmente com eu leite aqui, né. aprendendo cada dia, né? Professor, educação é um tema extremamente convidativo a se dialogar com frequência, eu adoro. Não sou professor, viu? Eu fui professor, tu não era nascida ainda, talvez. Passei 3 anos e me afastei em virtude da minha ocupação. Mas adoro, eu amo conversar com os professores e professoras que aqui vêm, com diversos temas que só agrega valor ao nosso telespectador. E falar sobre educação e tecnologia é um binômio que estreita muito a conversa, né? Delimita. Porque estão, assim, intrinsecamente ligados, né? Tecnologia e educação. Hoje, principalmente, né, Hoje, principalmente, hoje né? principalmente, apesar de algumas questões aí que a gente vai conversar, né, sobre como é que tá a tecnologia nas escolas no Brasil, sobre essa nova lei da proibição dos celulares nas escolas, mas é algo totalmente que está relacionado à BNCC, Uhum. né? Então, a tecnologia para a melhor aprendizagem, vamos dizer assim, né? Hoje aluno hoje não, daqui a pouco a gente conversa, mas até o ano passado o aluno estudava, era o professor dando aula e o cara olhando E agora não pode agora mais. não pode mais, né. Mas isso você acha que ajudava Na no verdade, assim, passado? e até peço desculpa minha fala, não é que não pode mais, né? Na Hum, verdade, assim, para para questões pedagógicas, né, para que o professor tenha uma aula mais interessante, tenha uma aula mais dinâmica, é permitido sim o uso do celular na sala de aula, né? hum, Cada escola vai ter suas regras e o professor, junto com seus coordenadores, vão se organizar para dizer como é que vai ser utilizado o celular, né, de forma pedagógica. hum. Mas, complementando a fala, é porque até então nós estávamos na pandemia, né, e tudo Sim, era tudo o era professor no tecnologia. celular, todo Uhum. mundo no computador, os alunos no também utilizando um celular, um tablet para assistir às aulas. E assim, o celular, já que a gente entrou aí nesse tema, ou o tablet, é uma possibilidade assim, é uma ferramenta que te dá uma possibilidade de aprender muito. A Hum. questão é assim, a gente tem que entender e ensinar os nossos estudantes Saber usar, né, como utilizar como da melhor utilizar. maneira, não é? Então, Uhum. acho que essa é a grande questão. Hum. Como que Nós a gente vai temos fazer uso dessa ferramenta da hum. melhor maneira possível? Nós temos aí, professor, uma ascensão muito violenta, muito agressiva, muito rápida. Violenta traz nos reporta uma coisa mais agressiva, né, É muito verdade. rápida. A questão inclusive dos cursos de nível superior, né, os cursos, O EAD, né, cresceu o bastante no EAD, então Brasil. cresceu demais. Então, isso é bom para a educação. Olha,
Eu acredito que sim, né? Existem alguns cursos que requer ainda uma prática diferenciada que você somente em frente ao computador você ainda não tem a possibilidade, né? Mas eu acho que agregou muito, que ajudou muito na questão da educação para que as pessoas tenham mais acesso à educação, né? Eu tenho alunos que muitas vezes, já tive alunos, né? Não vou nem falar dos que eu tenho agora, mas já tive para falar de outros casos, que às vezes tinha um percurso de 5 horas de deslocamento É muito tempo. para É, poder. é um dia de aula, É um né? dia de aula, né? É. Então, o esforço é muito grande, né? Ainda. Então, muitas vezes você tem a possibilidade de ter, através da tecnologia, através da internet, o acesso à graduação na comodidade de sua casa, né? E aí também você acaba reduzindo custos de transporte, tempo, entre outras coisas. Então, eu Dá acho que para ajudou aproveitar. muito. Ajudou muito, né? Eu acho que ajudou Mas, muito. assim, nos reportando aí há 10 anos atrás, um pouco antes da pandemia ali, e hoje, a educação cresceu, no seu ponto de vista? Eu costumo, muitas vezes, dizer assim, para alguns assuntos, antes da pandemia e depois da Depois da pandemia. pandemia. Muita coisa mudou, principalmente a educação. A gente falava muito de tecnologia, mas as escolas, os próprios professores, eles não tinham ainda um treinamento, não faziam uso com mais frequência, vamos dizer Sabia assim, que estava bem próximo. da tecnologia, né? E aí as próprias escolas tiveram dificuldade de se adaptar, né? O próprio professor também, meu Deus, e agora, E né? Como é que eu vou agora? fazer, né? Então eu tenho que estar aqui online, onde é que eu vou clicar, como é que eu mando um arquivo, como é que eu gravo? Hum, Então todo mundo acabou tendo que aprender um pouco mais, né? hum, E, e aí começaram a falar sobre ferramentas hum. que facilitavam bastante o aprendizado do aluno, né? Aí começaram a utilizar quiz, onde dividiam as turmas em grupos e aí faziam algumas perguntas e aquele grupo que acertasse a maior quantidade ou de uma forma mais rápida ganhava. Então isso tem a ver com a questão da gamificação, mudava a dinâmica da aula, todo mundo estava aguardando a pergunta para tentar responder o mais rápido possível, estudava um dia antes, 3 dias antes e tinha aquela competitividade, né? Então muitas ferramentas vieram a facilitar a própria organização da aula e o aprendizado E com isso o dos país ganhou, alunos. as pessoas ganharam, porque houve uma melhoria com o advento da tecnologia ou não? Ou seja, fazendo um comparativo com Bom, talvez aí antes da é, pandemia. muitas escolas no Brasil ainda não têm um acesso, ou não possuem acesso à internet, ou têm um acesso à internet limitado. Hum, Laboratórios limitados, né? Então, se a gente for falar assim da questão pública, né? sim, Brasil, a gente ainda precisa evoluir muito para que muito, a né? gente possa, de fato, inserir a tecnologia na sala de aula, né? Tem alguns projetos, mas não são em todas as escolas. Eu acho que o Brasil ganhou, porque os professores, eles, no final das contas, nós, né? Hum. Ficamos mais preparados, né? Aprendemos novas metodologias e a gente conseguiu avançar um pouquinho, digamos assim, no modo de aprender e de ensinar. O modo de aprender, o modo de ensinar, a receptividade dos conteúdos, digamos assim, a nível econômico, a nível de desempenho, de desenvolvimento, Olha, melhorou? para falar de nível econômico, eu fui professor, deixa eu ver se a gente, eu fui professor de um projeto que são as escolas profissionalizantes, né? Certo. Existe até hoje, acho que começou lá em 2008, Também está 2009. em volta aí já, Faz né? muito tempo, mas o que é que acontecia? Os alunos, e acontece na verdade até hoje, os alunos eles têm a formação básica, né, ali, o ensino médio, mas eles têm no período da tarde um curso técnico. Então, inclusive o de informática, né? Se você for olhar quase todas as escolas aqui da nossa região aqui do Ceará, Barbalha, Juazeiro, Crato, Mauriti, tem curso de informática. Então, muitos desses alunos que foram meus alunos, meus ex-alunos, estão empregados hoje. Então, se eu for
avaliar por esse lado, não tinha só o curso de informática, tinha também de edificações, de segurança do trabalho. Então, o aluno já saía ali Abriram com, muitas meio que portas, com a né? formação. E aí eu vejo hoje muitos alunos que estão no mercado devido também a essa formação técnica, né? Então, tinha o estudo ali ainda pensando no Enem, vestibular e tudo mais, mas também tinha a formação técnica. Então, por esse lado, né, eu trouxe um pouquinho por esse lado, eu acho que a gente evoluiu. Dentro desse contexto, você acha que nós estamos passando ainda por um processo de transição ou nós já atingimos o ápice da tecnologia? Em relação A às salas. ascensão da educação em si. Porque eu lembro da cadeirinha, né, da ritualística de escrever no quadro e tal. É, Então, nós estamos hoje aí no uso do celular, que daqui a pouco a gente fala nesse bloqueio, num processo de transformação ainda, pós-pandemia, né? a tecnologia já está aí, né? Tem muita coisa para ser utilizada, tem a inteligência artificial. Então, o professor hoje ele já consegue se comunicar ali com a IA e criar a sua aula em poucos comandos, né? Então, isso aí eu posso dizer que nós evoluímos bastante. Eu posso criar uma música para utilizar em sala de aula com o uso da inteligência artificial. Eu posso criar slides de forma automática, com interface muito Tem uma série de interessante, um coisas design. construtivas, né? Tem. Agora, o que nós precisamos fazer também é capacitar sempre nossos professores para que eles, porque a tecnologia ela muda todo dia, né? Ela avança, né? Tem atualidade, né? Então a gente tem sempre que estar capacitando, nos capacitando ou capacitando nossos professores para que a Temos gente que possa. andar um pouquinho igual ou mais rápido que a inteligência artificial. Muda ali, né? bastante, né? A Muda gente já bastante, acabou de né? ouvir falar, a gente conversando aqui de IA, a gente acabou de ouvir falar de uma nova inteligência artificial da China, né? Que inclusive abalou um pouco o mercado. Então, todo dia, eu posso dizer assim, nós temos uma inteligência artificial nova para resolver um problema, vamos dizer assim. E você como educador, você como professor, se atualizar e buscar saber dessas ferramentas, né, dessas novidades é interessante porque só vai te ajudar a preparar melhor a tua aula e ganhar tempo. Ganhar tempo. E em especial até porque os próprios alunos já estão fazendo isso, né? Cuidado, né? Os alunos, eles muitas vezes Essa criançada de hoje aí. já nasce mexendo ali no tablet, né? A gente se espanta, né? No computador, é a geração que já nasce conectada, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que acompanhar, né, o pensamento desses jovens de hoje, né, das crianças. Eles já são mais diferentes, né, em relação ao uso dessas ferramentas. Por exemplo, minha filha, eu me lembro, ela chegava na TV e ficava clicando, né? Porque ela já acostumada com o tablet ali para assistir um filme, um joguinho, então ela acha que tudo é touch, né? Então, é na percepção do raciocínio, né? Então, quando é algo atrasado, eles estranham, né? Isso aqui é a verdade. Então, a gente tem que... E é uma coisa muito rápida, né? Muda quando alguém me pergunta, eu digo, você nasceu de 2000 para trás ou para cá? Ela diz antes, eu digo, pois esqueça, meu amigo. Não esquenta muito, não. Muda muito. Quem diria que eu ia ter um aplicativo no celular que ia substituir, entre aspas, as operadoras? Sim. Eu tenho o WhatsApp hoje, que você está em outro país e eu faço a conexão e a gente conversa se tiver um acesso à internet, né? Então, muitas dessas novidades que a gente não imaginava que fosse possível há tempos atrás, hoje estão aí, né, para uso, né? E, diga-se de passagem, talvez até já ultrapassado. Até já ultrapassado, né? E aí tem muitas outras coisas, inclusive sendo já desenvolvidas. Ontem tinha um celular que era aquele que nós chamamos de tijolão, né? O pessoal usava para se defender, né? As mulheres. E era bonito aquele que andava pessoal com a geladeira aqui ao lado. Não colocava o celular no bolso, né? O celular era um status social ali, né? Era um acessório para você ficar mais elegante. E abria aqui, puxava a anteninha, né? E olha que já era uma coisa... já... Top, e hoje o mínimo possível, né? A gente lembra das locadoras também, locadoras, né? Você tava ali, ia chegar ao final, ainda peguei esse tempo, né? Ainda tem que rebobinar, você chegava... não paga mais caro.
ia ser, opa, sexta-feira eu vou alugar porque eu só entrego na segunda, Na né? segunda. E hoje você tem aí infinidade de filmes a um clique, É um clique. né? É. Então realmente evolui muito rápido. Eis a questão, isso é bom, isso é ruim. Eis a questão, né? Sabendo tirar proveito tem um lado bom, mas há a presunção à luz do professor de que tem coisas que não são muito agradáveis, não são muito boas, em especial para os jovens. A gente tem que saber utilizar, né? Tem aplicativos, né, ferramentas que vão me ajudar bastante, mas tem ferramentas também que, se eu exagerar, né, vão acabar atrapalhando meu estudo, vão acabar me deixando ansioso. Então, tudo em excesso é ruim, né? Prejudicial, né? Então, Até a alimentação, né? Até com tudo, certeza, tudo, na tudo, verdade. Outro com dia eu perguntei certeza. ao médico, doutor, beber água faz bem? Ele disse, faz e beber demais. Ele disse, tudo demais é Tudo veneno, demais tenha é cuidado. veneno. Então é isso. Eu acho que o que a gente tem que passar para os jovens é assim, como eles devem fazer o melhor uso da tecnologia. E é o que nós vamos fazer aqui com educação. Perfeito. Gente, eu estou conversando com o professor Alan Vidal, ele que é professor universitário, professor da Uninassal aqui na região do Cariri, professor de ciência da computação, da sistema de informação. Sistemas. Sistema de informação. É porque eu nasci de 2000 para trás, aí eu misturo ciência da computação com sistema de São áreas informação, mas são correlacionadas. primos, né? São primos, né? Professor, água, por favor. O professor gosta de café, né? Muito. Então, por gentileza, professor, vamos tomar um Com cafezinho licença. aqui com leite, viu? Perfeito. Quer conhecer um pouco mais sobre educação e tecnologia com o nosso convidado, o professor Alan Vidal? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Educação e tecnologia, binômio que está inserido em nossas vidas, duas expressões construtivas para que nós não conseguimos sobreviver sem ambas, né? Porque ambas fazem parte da nossa vida, no nosso cotidiano. E hoje é o que nós estamos aprendendo cada vez mais aqui, hoje com o nosso convidado, o professor Alan Vidal, aqui no nosso programa. Professor Alan, rapaz, falar nessa expressão educação, porque educação daria um programa, tecnologia daria outro, né? Ou vários, tem que vários mexer, outros. Então tem que falar num, aí puxa para o outro, emenda os dois e por aí vai. Mas falávamos aqui antes de iniciarmos esse bloco, nessa questão da evolução, né? Não somente da tecnologia no quesito soft, mas também do hardware, né? Que vem se tornando obsoleto tão fácil esses equipamentos, que são os celulares, e hoje um ano, dois não vale mais nada, que já tem um bem mais hoje, avançado. se eu não me engano, eu vi uma pesquisa há um tempo, tem mais celulares no mundo do que escova de dente. Que escova de dente. Porque a gente tem 2, 3, né? Impressionante, né? Então, realmente, E boom, eu me lembro no primeiro governo Lula, ele disse que todo cidadão teria acesso à internet e a celular. E é bom, é ruim, tudo é como falávamos no bloco anterior, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Isso, como nós vamos utilizar, né? Tá certo. E no quesito educação, sabendo tirar proveito, ele é muito construtivo, né? Porque dá para fazer muita coisa, não dá? Muito, eu me lembro, estávamos conversando aqui dos primeiros computadores, né, dos primeiros programas, no intervalo, e antigamente era muito difícil você adquirir um computador, né, há muito tempo atrás, e puxando aqui para a questão do ensino, eu tinha que recorrer à apostila, eu tinha que recorrer a muitos livros, e hoje imagina para o estudante, eu tenho uma dúvida, eu vou no YouTube, não é?
eu tenho um livro com 300 páginas, eu posso fazer uma pesquisa por uma palavra-chave e encontrar exatamente o que eu quero. Então, para educação, para ensino, realmente é fantástico. É fantástico, professor, mas eu ainda tenho cá minhas dúvidas, porque, veja só, a gente se estende daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre a questão da inteligência artificial, mas está sempre inserido. Olha a Sim. inteligência artificial, até nessa conversa ela já vai entrando aqui, né? É. Mas veja só, eu quero elaborar uma petição. Eu dou os comandos, digo o que é que eu quero e ela me dá. Isso é bom? Eu não sei se para minha linha de raciocínio, isso eu estou falando, Eu né? entendo. Para minha linha de raciocínio, será que isso é bom? E será que isso não traz um comodismo para mim? Traz. Eu tenho que ter muita consciência do que eu estou fazendo, não é? Quando eu já tenho domínio, já fiz inúmeras petições, Sei até conferir, né? e aí eu vou lá e peço, eu estou utilizando aquela ferramenta, aquela IA, para me auxiliar, para me tornar mais eficiente, para agilizar, né, o meu tempo. Agora, você fez 5 petições na sua vida e você trabalha fazendo petições, ou é necessário, é algo importante para você. E você delega tudo isso a uma ferramenta, a inteligência artificial, que muitas pessoas fazem isso hoje, aí é um erro, né? Então você não pode fazer isso. Eu costumo dizer que o ChatGPT, né, que é o mais conhecido, a gente tem que utilizar o ChatGPT e ele erra, tá? Muitas vezes ele também erra, então você é o autor. Você pode utilizá-lo ali como um auxiliar, como um coautor, mas você é que é o responsável. Você não pode disso sempre. delegar o seu trabalho, a sua atividade, a sua tarefa apenas à inteligência artificial. Não é? Até em uma resposta, uma elaboração de uma prova, por exemplo, eu tenho que avaliar, eu vou ter que fazer correções. Eu já fiz, inclusive, diversas avaliações utilizando ali o ChatGPT. Mas, por exemplo, existiam definições relacionadas a princípios de design. E eram 5 princípios. E ele me trouxe 6. Só existia 5. Eu digo, olha, você tem certeza que são esses 6 princípios? Fulano de tal, que é o autor, ou seja, porque a gente estudou, são 5 princípios. Me desculpe, estou revisando. Realmente são 5 princípios. Ou seja, você, então, não pode se acomodar e delegar toda a tarefa. Isso, exatamente, essa é a palavra. Então, é saber como utilizar e utilizar para que você seja mais eficiente, né? E não delegar a sua tarefa a uma ferramenta. Sim. E ele pode destruir uma vida. Pode, um negócio, pode. Um número a mais, um número a menos. Então, assim, a gente sempre tem que estar atento. Tá certo. E são pequenos, e são nos pequenos detalhes que a pancada vem. Com certeza. É como o zero que não vale nada. Coloca um zero no final. Coloca um zero no final. Coloca antes, coloca depois. Com certeza. Vale muita coisa. E a inteligência artificial, ela vai te ajudar ainda mais se você der contexto, se você der comandos específicos. Então, quando você pede para pesquisar e você dá o nome de um autor, então você está sendo muito específico, ela vai ser muito mais assertiva. Quando você conta uma história, quando você dá um contexto do que você quer, aí você vai conseguir obter melhores respostas. Agora, geralmente, as pessoas só chegam e dizem, eu quero saber sobre tema X. Ou então, crie uma petição para mim. Sem especificidade, sem detalhes, sem contexto, sem modelos. Eu posso criar modelos. Baseado nesse modelo, eu gostaria que você fizesse tal coisa. Então, a gente volta para aquele ponto. A consciência, como é que eu vou utilizar. Então, eu acho que todo mundo precisa receber uma capacitação, inclusive as crianças, os jovens, né? Porque eles estão imergidos nisso, né? São duas vertentes. Tem a linha do professor e tem a linha do aluno. Tem a linha do aluno. Então, assim, todo mundo tem que ter essa consciência e estar buscando entender como utilizar a tecnologia, seja ela inteligência artificial, uma ferramenta, ao nosso favor. Não é? E é possível tirar proveito disso, né? Muito possível. Nunca deixando que ela se sobreponha. Nunca deixando. Agora, né, tem o outro lado, que é o lado da atenção, o lado da saúde mental, o lado da ansiedade. Com o advento das redes sociais, a grama do vizinho está sempre mais verde, né?
Então a gente não deve acreditar em toda história que a gente vê, em todo vídeo que a gente vê. Então é uma questão que entra em temas também relacionados à psicologia, né? Terapia. Então a gente tem que tem quase tudo ali na palma da mão, né? Então a gente E tem que você ter falou consciência sobre muitas coisas. e você provocou uma expressão muito em voga hoje, que é essa questão da tensão, da ansiedade, né? Hoje, eu aluno, ingresso num chat GPT desse, ou na internet, seja lá onde for, em que sistema for, e quero um resultado positivo imediato, Imediato. né? Gerou-se o imediatismo, né? E isso não constrói. Aí vem o quê? O processo depressivo, de incapacidade. Isso. Por quê? Porque a gente tem tudo muito rápido. Antigamente, eu me lembro, acho que eu tinha 14 anos por aí, e eu tinha que ir para casa da minha avó para poder falar com alguém, porque só lá tinha o telefone. 13 anos, não sei. Então, mas isso me ajudava a ser mais paciente, né? A trabalhar com ansiedade. Se eu tivesse tudo muito rápido, eu ia querer tudo muito rápido, né? Então, tem essa questão, né? Tinha um filme que você assistia na TV, ou uma série infantil, por exemplo. Então, acho que era Cavaleiros do Zodíaco, que eu gostava. Mas só tinha todo dia, às 18 horas, ou a cada 2 dias, na rede tal. Então, eu tinha que aguardar até aquele horário para assistir ali meia hora. E hoje eu não aguento mais, tem que ser E hoje tem que ser na hora que eu quero. Então, a gente acaba levando isso um pouco para a vida, né? Então, eu acho que isso colabora muito para a questão da ansiedade e por isso também a preocupação no tempo de tela, né? Em fazer realmente uma restrição no uso dos celulares. Agora, a gente tem que avaliar muito bem porque tem que ser um meio termo. Você está falando aí, eu me reportando aqui no meu pensamento, há 2 caminhos. O aluno, ele quer a resposta imediata e o professor fica preocupado, ele fica ansioso porque quer a resposta imediata e o professor fica ansioso porque está competindo com a inteligência artificial e tem que dar uma resposta assertiva, imediata. Imediata, né? Então, porque eu tô ali e a pessoa tá aqui, né? Acho que o professor falou isso errado, peraí, né? Peraí, já vai aqui e Já tal. vai e pergunta, né? Então... E isso provoca, inclusive, eu presumo, que aos professores também uma certa ansiedade. Né? Não acho tão... Assim, porque a gente volta para aquele tema, veja, você está aprendendo aquilo agora. E você tem os caminhos, né? A gente vai ali colocando um tijolinho, depois outro, por aí vai. Então, o fazer, a prática, né? É o que vai nos tornar melhores profissionais. Então, quando eu tenho a resposta muito rápida, eu acabo não praticando. Então, por exemplo, quando eu vou escrever, eu tenho que escrever muito para que minha letra melhore, por exemplo. E na escrita eu vou melhorar também o quê? O conhecimento da quantidade de palavras, se eu vou escrever certo, se eu vou escrever errado. Então, quando você só dá Ctrl+C, Ctrl+V, e aí daqui a pouco você não escreve mais, e isso é uma analogia a outras coisas, aí você acaba praticando menos, porque já está tudo pronto, né? E aí eu acho que influencia um pouco na capacidade de ler e escrever, raciocínio, né? É impressionante como isso contribui. Pois é, antigamente... Tanto na linha do raciocínio como no aprendizado, na absorção do conhecimento, né? Isso. Antigamente, quando eu fazia faculdade, eu voltava no ônibus, eu voltava lendo um livro, né? Estudando alguma coisa sobre tecnologia. E hoje a gente não vê mais, né? Alguns ainda no tempo livre vai ali no YouTube e olha, mas não tem mais essa cultura, por quê? Porque eu tenho vários aplicativos. Ele tem que responder o WhatsApp dentro do ônibus, ainda e no aí Instagram, meu amigo. Entra a ansiedade, porque mesmo que eu esteja vendo um vídeo ou um conteúdo legal sobre ensino, e aí chega uma mensagenzinha no WhatsApp, Dá um sinal que a mensagem já é para fazer que você... É a tal da dopamina, né? Eu quero sempre mais. E aí você vai acabar parando o que você está fazendo e vai olhar a mensagem e não dar continuidade, né? Na linha de pensamento. Então, tem essa questão, né? Então, a gente tem que se policiar em relação a isso. Então, sempre tem um lado bom e o lado ruim, né? E isso você vai agradecer amanhã, né? A questão da paciência, do controle, né? Do saber usar. Com certeza. Né? Do saber ler. Porque você lê...
É gostoso você ler um livro e aquele livro, ao passo que cada página que você consegue ultrapassar, o desejo e a vontade de você chegar na próxima, Pois é, o no que é que a próximo gente capítulo, e você vai. do vídeo hoje, o que é que as pessoas fazem? Aceleram. É, Então, veja, é tão rápido que eu vou logo pro final. Então, tá tudo muito relacionado, né, com a questão psicológica também, né? Então, daí a quantidade de pessoas ansiosas, ansiosas, né? A pandemia tudo isso contribuiu ajuda. também, né? A gente culpa a pandemia, mas a pandemia veio para nos ensinar muita coisa e as pessoas, de certa forma, não aprenderam. Uhum, uhum, Eu não posso dizer as pessoas, digo, nós não aprendemos, né? A sim. solidariedade, a humanização. Parece que esquecemos. Parece que a Esquecemos. gente Foi aprendeu aquela. por um tempo e parece que melhorou e esqueceu Não, tudo. esqueceram foi tudo. Nós só praticamos, nós não aprendemos, nós É, praticamos lá naquela época e é verdade, com esquecemos, né? licença. Mas isso de qualquer forma, sempre a gente batendo, tocando nesses assuntos, por exemplo, inserindo dentro do próprio contexto da educação, né? Participando dentro dos processos da tecnologia, mostrando esses pontos, talvez a gente tanto bate até que fura, né? De É, repente isso pode fluir lá na frente. eu acredito que sim, né? E existem maneiras de você trabalhar a tecnologia e limitar algumas questões. Então, eu acho que hoje, né, é um caminho sem volta. Eu acho que você não utilizar a tecnologia para qualquer coisa, você está andando para trás. Tá andando para trás. E prejuízo grande. Prejuízo Tem que grande. andar junto com ela, só ter cautela para pisar na hora certa, né? Professor Allen, sobre essa questão da evolução, do benefício ou não da, do uso Dos ou da celulares proibição ou... do celular, né, Pois não. nas salas de aulas, é o que nós vamos conversar no próximo bloco. Perfeito. Professor, nada melhor do que beber uma água São Ah, Geraldo, já né? bebi muito Por aqui. favor, vamos beber mais. E mais um cafezinho, é claro, né? Com Por favor, certeza. professor. Quer conhecer um pouco mais sobre educação e tecnologia? Aqui no programa Café com Leite, é só ficar ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Olha, gente, de segunda a sexta-feira o programa é regionalizado. Você já sabe, TV Café com Leite, canal 16.1, TV Verde Vale, 13.1, TV Cariri, redes sociais. Agora, aos domingos, às 23 horas, não vá dormir. Passou o dia inteiro com a família, passeando, batendo perna, aproveitando. Chegou em casa, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho, porque o programa Café com Leite às 23 horas é nacional, na TV Meio, e aqui na região do Cariri, no canal 16.1, você sintoniza e acompanha a edição nacional do programa Café com Leite. Hoje, conversando aqui com o professor Allen Vidal, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre educação e tecnologia. Professor Allen, então, inteligência artificial é o eu não vou dizer o bicho não, né, mas é a bola da vez, né. É o tema do É o momento, tema do né? momento. A bola da E vez. a proibição, olha, no momento em que nós estamos aí, na ascensão da inteligência artificial, né, a coisa aflorando aí, tem tantos que até rapaz, no meu celular apareceu um negócio, Meta AI. E eu fui olhar outro dia e não era assim, eu fiz uma pergunta e ele respondeu. É a inteligência artificial do Facebook. Pois é, rapaz, eu vi lá, digo, É, meu celular, digo, que negócio interessante, até aqui já tá, já já tá. é outra, né? Já é outra. A Meta é a empresa responsável pelo Pelo Facebook, Facebook, Instagram e o Instagram, WhatsApp, né? né? E cada um criando o seu Cada e as um. novidades chegando, Senão né? fica para trás, né? É. Aí eu te pergunto, nós temos aí, diante de uma situação dessa, uma nova lei que proíbe o uso dos celulares nas salas de aulas. Esse conflito, tecnologia e educação, que aí é um conflito extremo, né? Como é que isso vai ficar, rapaz? Porque eu imagino assim,
esses garotos não vivem mais sem celular. É. Né? Porque dentro dessa pergunta eu quero inserir também a questão da responsabilidade dos pais. Porque a educação, nós imaginamos, eu sempre digo nós, porque eu também estou inserido no contexto social. Então, nós imaginamos que a responsabilidade é da escola. No entanto, é nossa. É nossa, né? A escola também tem uma coparticipação, né? Sim, sim. Mas não é chegar, deixar o menino na escola e dizer, pronto, agora Tô a escola livre, aqui. tô livre, se vire, né? É isso. Mas diante dessas crianças que estão... outro dia uma garotinha mamando, ali a mãe amamentando e o celular aqui que era para ele. Senão ele não queria. Se tirasse o menino chorava, soltava o peito e chorava. Aí ele começava de novo. Então veja só, diante disso não há um conflito, não vai haver assim, sei lá. Bom, Leite, nós temos algumas dificuldades. Veja só. É claro que, como a gente falou aqui, eu posso utilizar o celular como recurso pedagógico, mas, por exemplo, os alunos vão sair da escola e eles precisam pedir um Uber. Eu preciso ir na cantina ou no refeitório, eu preciso pagar e fazer um Pix. Então, o celular hoje, ela é a nossa... Eu vou, se eu precisar, né? Se por acaso uma blitz me parar, minha carteira, ela tá no celular. Então, é um instrumento hoje que... necessário, né? Super necessário, né? Eu acho que talvez... É claro que as leis são aí pensadas, né? Planejadas antes, né? De virem a vigor. Mas talvez, assim, não uma lei de proibição. Talvez orientações, né? Conscientização, né? Um trabalho grande de conscientização fosse um caminho, né? Então, há pessoas que pensam, não, vamos ali, a lei foi ótima, vamos realmente proibir. Mas também há outros caminhos, pensamentos, escolas, inclusive, que já trabalham muito bem o uso do celular, né? Tem ali o momento que o aluno vai utilizar e para que ele vai utilizar, para que não atrapalhe a sua aprendizagem. Então, eu acho que talvez antes da lei, talvez uma campanha de conscientização, né? De como utilizar da melhor forma, entre outras coisas. Porque há outras necessidades que o estudante pode vir a precisar, né? Um estudante que mora mais distante, né? E eu poderia falar aqui inúmeras outras coisas, principalmente eles que nos ensinam hoje. Olha só, descobri um aplicativo que faz isso, então influencia na questão da nutrição, influencia na questão me fugiu aqui a palavra, mas da logística, né? E várias outras coisas. Inclusive a gente falando da ansiedade, muito tempo de tela e tudo, mas também há aplicativos que te ajudam a dormir, te ajudam a ficar mais tranquilo. Enfim, e entre vários outros que eu poderia citar. Outros, né? Então é assim, é como que a gente faz uso dessa ferramenta, né? Então talvez uma campanha de conscientização, regras, orientações, né? E aí a gente tem mas nós temos os órgãos responsáveis, né? Para nos trazer, regir, né? As melhores orientações. O professor, nós entendemos, nosso tema aqui, apesar de ser educação e tecnologia, mas a educação ela não se restringe exclusivamente à escola, como citei também, que as responsabilidades se estendem às nossas casas, com os pais, etc. Aí eu vou lá, eu sou contador, eu gosto muito da área econômica, da área de dinheiro, da área de negócio, da área de vendas, etc. Então eu te pergunto, essa inteligência artificial, que não deixa de ser uma educação nessa linha também, ela vai nos ajudar? Não exclusivamente na linha educacional escola, faculdade, academias, mas sim também na minha vida social, na minha área comercial, porque também é um processo de educação, né? Sim. Bom, de forma empresarial ajuda bastante, né? Em várias áreas. Por exemplo, na saúde eu já tenho o uso da IA, né, de ferramentas para trazer ali por exemplo, cirurgias mais delicadas, né?
Então, com a distância hoje, muitas vezes o médico já pode até controlar, realizar uma operação. Na área comercial, principalmente, vai me trazer Ou seja, agilidade, né? até a inteligência artificial só vem agregar valor, né? Só vem agregar, por exemplo, eu posso hoje, digamos que eu receba muitas mensagens no WhatsApp de clientes ou potenciais clientes. Eu posso colocar um IA para responder como se fosse um ser humano. Eu posso treinar aquela inteligência artificial, a forma que eu gostaria que meus clientes fossem respondidos. Eu posso ensinar sobre a minha empresa, sobre a minha área, e ela vai ali, ao invés de ser um chatbot, né, que vai simplesmente sim, não, digite 1, 2, 3, ela vai realmente conversar como se fosse um ser humano. Engraçado, você falou nisso aí, e eu instalei lá na nossa empresa um sistemazinho desse aí, que você diz que um vai para o setor fiscal, dois, setor pessoal, na contabilidade, financeira, etc. Tal. Rapaz, e é impressionante o índice de resistência, que chega aí a 30%. Ao uso, né? Ao uso. Mas isso aqui só vai trazer benefício para mim e para você. Vai ficar documentado, vai ficar escrito, vai ficar armazenado. Uhum. É bom para mim e para você. Não, mas eu gosto de falar com as pessoas. Eu também gosto de falar com você. Para mim é um prazer falar com você. Mas, ou seja, aí eu ligo para o cidadão, faço uma visita na casa dele, aí o computador da criança dele lá, ou o celular, é o melhor que tem. É uma questão de educação, né? Uhum. Ou seja, esse procedimento que em contrapartida, eu tenho 70% que aprovou e disse eu quero também, eu vou instalar na minha empresa, né? Então é um processo natural que a gente tem que compreender. E as pessoas, né, nós, né, vamos dizer assim, nós somos resistentes à mudança, né? Então, se eu ligo para aquela empresa e eu sempre falo rapidamente com o atendente, eu vi que mudou, aí eu já fico... Se eu vou no supermercado e aquele produto não está mais naquela prateleira, eu já vou... Tem que sair procurando então, e tal. a gente é resistente à mudança. Mas diga-se de passagem, isso é educação, né? Claro, educação, sem dúvida. E a gente tem que entender que tudo evolui, né? E dentro desse contexto de que é educação, os cursos de ciência da computação, de sistema de informação, que são cursos, eu diria que novos, né? Assim, à luz dos demais, é coisa nova, né? Tem alguns novos cursos, né, da área que são mais especialistas, vamos dizer assim, né? Hoje a gente tem alguns cursos, por exemplo, análise e desenvolvimento web, então só voltado para desenvolvimento de aplicações e sites, o que está relacionado à web. Hoje eu tenho um curso mais voltado só para mobile, né? Então tablet, dispositivo móvel, né, smartphones. Eu tenho já um curso, inclusive, não é, de IA. Olha só, eu descobri um dia desse que tem graduação já em IA, se eu não me engano, na UFG, e barrou, né, depois de muito tempo, medicina, e foi o curso mais concorrido lá em Goiás, na Universidade Federal de Goiás. Então, foi o curso mais concorrido do Brasil, segundo uma matéria que eu vi. Engenharia de software, que também é outra área de tecnologia, em segundo, e medicina em terceiro. Medicina em terceiro. Em terceiro. Olha só, né? E assim, nós, nos últimos 10 anos, quantas profissões foram criadas, né? Eu tenho uma profissão chamada gestor de tráfego, que até um tempo desse não existiu. O que é isso, Allen? É alguém que vai cuidar dos anúncios, por exemplo, da sua empresa. Aqueles anúncios que a gente vê no YouTube, no Instagram, né? Que nos perseguem às vezes. Então, eu tenho uma pessoa responsável por isso. Eu tenho um engenheiro de dados, que é justamente o cara que está mais relacionado ali a IA, não é, a trabalhar com Business Intelligence, que é uma área para... eu vou pegar aqui uma quantidade de dados e o que é que eu vou fazer com esses dados, né, para tomar a decisão. Então, eu tenho o Uber, por exemplo. Você é o quê? Eu sou Uber. Faz quanto tempo? Né? Então, não tinha essa profissão. Então, e várias outras profissões que surgiram, e eu acredito que vão aparecer mais. Algumas vão se extinguir. Já estão, que, né, ao longo dos anos, e outras vão surgindo. E assim, o mundo vai evoluindo e novas graduações vão surgindo, como essa de IA, né? Sim, quem diria que a gente já teria aí uma graduação em inteligência artificial em tão pouco tempo. Né? E você falando, tantas aparecendo, né, tantas novidades aí,
E outras se extinguindo. E outras. Eu tinha uma gravação que, assim, o vídeo ficou muito bom, mas o áudio, por algum problema, não saiu legal, né? E aí, depois de um tempo, a gente descobriu uma ferramenta, porque essa gravação é antiga, a gente descobriu uma ferramenta chamada Adobe Podcast, que ela melhorou, assim, 100% o áudio. Então, o áudio era muito ruim, ficou baixo, ficou falho, mas a qualidade do vídeo estava boa. A gente acabou não utilizando porque o áudio realmente saiu prejudicado. Então, com essa IA, a Adobe Podcast, a gente subiu lá o vídeo e ele melhorou a qualidade do áudio, assim, 100%, a gente pôde utilizar. Então, o que você pensar vai surgir um IA. Aquelas fotos antigas que você tem, né, que da família, que não... Ou então, as câmeras antigamente, né, principalmente celular, não eram tão boas, então você hoje utiliza uma ferramenta. Vovô lá na parede. Preto e branco. Então, hoje muda para colorida, aumenta o tamanho da imagem, né, com pixels mais semelhantes à imagem original, e você cria um quadro. Então, o que você pensar hoje, você cria... o que você pensar hoje tem uma inteligência artificial para você associar. Então, realmente, eu não sei onde nós vamos parar, na verdade, né? E tem muito ainda pela frente, né? Porque o homem não tem limite, né? Tem aquela história, né? O pessoal utilizava muito esse jargão. Foguete não tem ré. É. Aí um dia desse a gente viu um foguete dando ré. Do Elon Musk, né? Então... E aí, olha só, é tanta inteligência artificial que a gente fala um nome, Elon Musk, e aí tem o Twitter, antigo Twitter, que agora é o X, que tem o Grok, que também é uma nova inteligência artificial que surgiu. Então, a da Meta, né? Então tem muita coisa para vir aí, né? Vamos ver as próximas gerações como é que vão. Espero que não tenha menino. Que não tenha menino feito inteligência artificial. Faça-se agora uma criança. Faça-se agora uma criança. A criança nasce. Tomara. Professor, como disse, um intervalo, um cafezinho, uma água mineral, voltaremos em instantes. Perfeito. Portanto, fique ligado, porque o nosso intervalo é rapidinho, só o tempo do cafezinho. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero agradecer, professor. Olha, a educação está inserida em nossas vidas em todos os sentidos. A tecnologia não fica por menos. E isso aqui é educação. Estamos transmitindo aos nossos telespectadores um pouco do que você tem, e eu acho isso magnífico. Partilhar aquilo que a gente tem, eu diria que, de certa forma, nós somos privilegiados. Eu digo porque eu sei de onde eu vim e sei onde eu estou. Então, assim, quando a gente partilha informações, eu espero que com você não tenha sido diferente, você partilhar um pouco daquilo que você tem, daquilo que você sabe. Isso é muito gostoso, é construtivo, é valioso, isso não tem preço. Concordo. Então, eu quero te agradecer demais por esse momento e dizer que volto mais vezes, porque tecnologia e educação não falta, não falta assunto não. Imagina a pandemia sem tecnologia. Pois é. Não é? E estávamos no ar, viu? Pois é, olha aprendi aí. também, eu Legal. não sabia, viu? E trazendo muito conhecimento. obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você nesse ótimo programa. Que bom, muito obrigado e volto mais vezes. Se Deus quiser. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Antes de encerrar e mandar um abraço para toda a minha produção, que é maravilhosa e faz com que nós possamos chegar até você, deixa eu mandar um abraço aqui para Tereza Cristina, lá no bairro Limoeiro, Cícera Maria, lá de Barbalha, Chico Preto, em Caririaçu, Antônio Fernandes, lá da rua São Benedito. Conheço Antônio Fernandes, meu amigo, e Lucinha, sua esposa, né? Jefferson, lá de Barbalha. Mandar um abraço aqui também para seu Chiquinho, lá de Barbalha, lá do Caldas, viu? Fez uma cirurgia, está no hospital, mas sempre acompanha o programa, seu Chiquinho, Dona Tica. Muito obrigado pelo carinho da audiência, saúde e paz para você, seu Chiquinho. Mandar um abraço também para a Lívia lá da Uninassal, né? Que está sempre oportunizando
profissionais para vir aqui para a gente conversar. Beijo para você, Lívia. Muito obrigado, viu? E a você em especial, coração, abraço, muito obrigado. Segunda a sexta-feira, regionalizado o programa Café com Leite na TV Verde Vale, TV Café com Leite. Agora aos domingos, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus